falando sobre a providência divina, que é um ato de que vai além da nossa circunstância. A providência divina, ela vem para nós através da nossa fé. E eu fico pensando e meditando, o povo de Israel é um povo que conhecia Deus intimamente, um povo que conhecia Deus profundamente, mas na época de crise, na época em que o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, nenhuma foi escolhida para ser sustentada por Deus e sustentar o profeta de Deus. É um alerta para os nossos dias de hoje, porque somos crentes firmados em Jesus Cristo, mas se chegar o momento em que Jesus precisar de uma pessoa para que Ele venha sustentar e enviar alguém para ser sustentado por aquela pessoa, será que nós estamos prontos, preparados para receber e para ter a providência de Deus nas nossas vidas? Vivemos numa época que falamos de fé, vivemos pela fé, alcançamos as bênçãos do Senhor pela fé, mas eu sempre digo isso, é fácil falar, eu tenho fé, eu vivo pela fé, eu ando na fé em Jesus Cristo, mas quando somos verdadeiramente provados, muitas das vezes a nossa fé é pequena. Muitas das vezes a nossa fé não corresponde àquilo que nós falamos, àquilo que nós profetizamos. A palavra do Senhor, no livro de 1 Reis 17, a partir do verso 14, fala de uma mulher que não servia ao Deus Todo-Poderoso, mas conhecia de ouvir falar o Deus Todo-Poderoso. Por que ela conhecia? A viúva de Sarepta não tem o nome dela na Bíblia. É simplesmente a viúva que tinha um filho. Morava em Sarepta, nas cercanias de Sidom, terra de Sidom. E o que mais me chamou a atenção, porque o nosso Deus é um Deus que nós falamos que conhecemos, mas Ele é um Deus que age de uma forma, de uma maneira, que se nós pararmos para analisar, nós não entendemos o agir de Deus. Deus, Ele age de uma forma tão tremenda, que aqueles que estão ao redor pensam que Ele conhece Deus e sabe todas as vontades de Deus. Mas eu quero dizer, só existe um que conhece verdadeiramente Deus e chama-se Jesus Cristo. Nós sabemos que Elias estava passando por uns momentos difíceis em Israel, porque ele pregou a verdade, ele falou a verdade. Hoje em dia, quando nós falamos a verdade, somos perseguidos, deixamos de falar a verdade. Muitas das vezes, Deus entrega um recado para uma correção e nós não queremos falar. Quando entrega um recado de bênção, eita glória, louvamos a Deus e corremos para entregar o recado de Deus. Mas quando Deus vem com um recado para conserto, a gente não quer entregar. Mas Elias não. Elias era um homem diferenciado. Não importa o que acontecesse, ele ia falar. E ele chamou a cara e falou: olha, pela minha palavra eu digo que não vai chover, a não ser quando eu falar que é para chover.
As pessoas queriam pegar Elias e levar até Acabe, para que Acabe matasse Elias, para que houvesse chuva. Porque as pessoas não entendem quando Deus fala e quando o homem fala. Quando Deus manda falar algo, as pessoas às vezes criticam, porque a Bíblia fala que a gente deve julgar a profecia, mas não o profeta. Mas as pessoas julgam o profeta. Mas quem é fulano para falar? Com a vida do jeito que está. Quem é fulano para entregar esse recado? Mas Deus usa o que Ele quer, na hora que Ele quer, na maneira que Ele quer, no momento que Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Aleluia. E Ele usou Elias. Aleluia. Secou a água do ribeiro. E Deus falou para ele: vá para Serepta. Lá eu preparei, eu já falei com a viúva. Irmãos, o que nós às vezes não entendemos a maneira de Deus agir é porque a cidade, as sinfonias de Sidom, era a terra aonde o povo adorava Baal. O povo de Israel adorava Deus verdadeiro, e o povo de Sidom adorava Baal. A rainha Jezabel, ela era de Sidom, e ela trouxe de Sidom para Israel a idolatria ao Deus Baal, Deus da mentira, Deus da ilusão, Deus que profere mentiras, ou seja, o diabo, né? Porque tirando Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos, todos os outros deuses, independente de nomes ou denominações, a gente sabe que é o diabo. Então, o povo procurava Elias, e Deus falou para ele: vai para Sidom, vai para a terra onde quem vai te procurar? É lá que eu vou te sustentar, é lá que eu vou trazer uma providência para a sua vida, é lá naquele lugar. Eu preparei, já está preparado para você ir, que eu vou te abençoar. Glória a Deus. É como foi com Moisés. Faraó queria matar todos os filhos hebreus. Todo bebê que nascesse macho é para matar. E aonde Deus escondeu Moisés? Dentro do palácio. Deus leva nós para lugares e circunstâncias que nós não pensamos e nem imaginamos. Foi assim com Elias. Aquela cidade de Serepta fazia divisa com a terra de Israel. Então, aquela região toda sabia quem era o Deus de Israel. Mesmo que não conhecesse, eles já tinham ouvido em algum momento na vida deles quem era o Deus de Israel. E é muito interessante que em 1 Reis 17
E eu fiquei meditando, ela falou que tinha só um pouquinho para fazer um bolo. Mas ela falou, faz primeiro para mim e depois para você, porque a farinha não vai acabar e o azeite não vai acabar. Irmãos, será que o Senhor, se provar nós dessa maneira, será que nós conseguimos fazer como esta mulher? A fé trouxe para esta mulher 3 bênçãos que eu quero citar. A primeira bênção, ela disse, nós vamos comer e nós vamos morrer. Então Deus deu vida para eles. A segunda bênção é porque Deus sustentou essa mulher. E eu tenho certeza que quando Deus entra com providência, não é só um determinado momento. Deus cuida até o fim. Porque Deus não fica devendo para ninguém. Aquela mulher foi sustentada durante os anos em que Elias estava ali. E quando Elias foi embora, ela continuou sendo sustentada por Deus, porque Deus não deve nada a ninguém. É o segundo milagre. E o terceiro milagre é quando o filho desta mulher morre. Quando ele veio a falecer, ela chega para Eliseu e fala que o filho tinha falecido. E Eliseu vai lá, clama a Deus Todo-Poderoso, e Deus ressuscita o filho dele. É o terceiro milagre que Deus faz na vida dessa mulher. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos que cremos. Eu fico pensando, quando nós falamos de fé, se eu perguntar para os irmãos, eu quero que os irmãos me respondam, mas não respondam por impulso. Eu quero que os irmãos falem verdadeiramente o que os irmãos sentem, o que os irmãos pensam. Se eu perguntar para os irmãos, se os irmãos têm fé que Jesus cura, Jesus cura ou não? Os irmãos acreditam? Os irmãos têm fé? Se eu perguntar que Jesus liberta, quem acredita, levanta a mão. Se eu perguntar que Jesus ainda salva, quem tem fé? Mas se eu perguntar se Jesus, nos dias de hoje, ainda ressuscita mortos, quem tem fé? Essa é a fé. A fé inabalável. A fé que mantém nós de pé. A fé que faz nós prosseguirmos. Vivemos um mundo igual ao mundo de Elias, corrupto. Um mundo aonde o certo é errado e o errado é o certo. Nós vivemos num mundo que, se nós falarmos que o homem que bebe, que fuma, ele não entra no reino dos céus, somos discriminados. Nós vivemos num mundo em que falar que se a mulher prostitui ela não vai entrar no céu, somos apedrejados. Nós vivemos num mundo em que falar que o adultério leva todos que adulteram para o inferno se não consertar, somos maldizentes. Se nós falarmos que o
em Israel, mas nenhuma foi escolhida para habitar no homem de Deus. A nossa casa tem que ser um lugar onde nós aplicamos a presença do Espírito Santo de Deus. A nossa casa tem que ser um lugar aonde a presença de Jesus reina. A nossa casa tem que ser um lugar onde todos olham e falam: aquela casa é uma casa de um povo diferente, porque eles verdadeiramente são crentes em Jesus Cristo. Devemos ter fé. A fé não pode ser baseada no que nós temos, nem no momento em que nós vivemos. A gente associa a fé pelas coisas que ganhamos, pelas coisas que temos. Ah, aquela pessoa é abençoada, tem carro, tem casa. Aquela pessoa vive bem. Aquela pessoa é próspera. Achamos que é abençoado. Mas a nossa fé, ela nos ensina, se nós lermos a Bíblia, principalmente o Velho Testamento. Eu gosto muito, muito de ler o Velho Testamento, porque o Velho Testamento, ele nos ensina a ter fé em Jesus Cristo. Porque nos momentos mais difíceis que eles passaram, eles declararam, professaram a fé num Deus que não viu, num Deus que falou simplesmente com eles, mas que eles nunca viram face a face. Um Deus que eles não pegou, mas eles acreditaram. Eles acreditaram e eles foram fiéis até o fim, não esperando receber as bênçãos no presente momento, mas esperando alcançar elas no futuro. Porque essa é a verdadeira fé crente. Não esperar as bênçãos aqui na terra. Não que elas não venham, porque elas vêm, porque o Senhor Deus abençoa todos aqueles que acreditam nele. Mas tem uma fé, a esperança de que um dia este mundo vai acabar e nós vamos subir para ir morar com Jesus. Nossa fé não pode ser baseada nas coisas que nós temos, nem nas circunstâncias, nos momentos em que nós passamos. Às vezes, quando nós passamos por lutas e dificuldades, a gente começa a pensar: não, mas será que realmente Deus faz? Será que realmente Deus muda? Será que realmente Deus vai tirar esse problema, essa luta? E o tempo passa um ano, passa 2 anos, e a nossa fé ela vai diminuindo ao invés de aumentar. Nós vamos deixando de crer que as coisas vão acontecer. Nós vamos deixando de crer que Deus vai curar. Nós vamos deixando de crer que Deus vai salvar. Nós vamos deixando de crer que Deus vai libertar. E começamos a falar: não, aquilo lá não tem mais jeito. Aquilo lá não tem mais jeito. Aquilo ali acabou. Porque a nossa fé, ao invés de aumentar, ela vai diminuir. Mas o Senhor me trouxe aqui esta noite para dizer para você que você é como aquela mulher que não tinha mais nada. Ela ia comer, dar de comer ao filho e esperar a morte. Mas ela teve fé de receber o profeta de Deus e de obedecer a palavra do profeta que mandou ela fazer primeiramente para ele, para depois fazer para ela. E ela teve vitória, ela alcançou e fez.
na Bíblia. Jesus mesmo falou: buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Sabe por que nós somos abençoados? Porque buscamos as nossas coisas primeiro. Colocamos as nossas prioridades em primeiro lugar e deixamos as coisas de Deus em segundo. É por isso que Deus não entra na minha casa, não entra na sua casa e não faz a mudança. Eu vou na igreja o dia que eu posso. Eu devolvo o dízimo o dia que as minhas finanças não vai fazer falta. Esse mês eu não devolvo aqui. Se eu tirar, eu tenho que pagar água e vai faltar para me pagar água. Então eu não vou devolver o dízimo. Eu não vou dar ofertas, porque eu já estou devolvendo o dízimo. Não preciso de eu dar ofertas. Eu vou falar aqui só uma mentirinha, porque é o básico, todo mundo mente, porque eu também não posso mentir. Eu vou andar meio torto, porque todo mundo é meio torto. Então para que eu ser certa? Eu não quero ser chamada de santarrona, eu não quero ser chamada de crentina. Eu quero dizer para você que nós precisamos fazer uma aliança com Deus. Uma aliança de fidelidade para com o Senhor. Está difícil na sua casa? É na presença do Senhor que resolve. Está difícil o teu celeiro? Traga primeiro a casa do Senhor, que Ele vai suprir lá na tua casa. Recebe Deus na tua casa. Deixe o Espírito Santo de Deus reinar no teu lar, para que Deus venha abençoar. Convido você aqui à frente. Quero orar por você. A palavra do Senhor diz que os discípulos, vendo o Senhor operar maravilhas, eles falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Precisamos nos últimos dias pedir ao Senhor: Senhor, aumente a minha fé. Aumente a minha fé para que eu creia no impossível. Porque se nós não cremos no básico aqui na terra, na cura, na libertação, na salvação, como creremos que Jesus vai vir numa nuvem, até as nuvens, e levar nós até Ele e levar para o céu? Como vamos crer nisso? Não tem como. Como eu vou crer na salvação da minha filha, dos meus netos, dos meus familiares, dos meus vizinhos? Como eu vou crer na minha igreja cheia de gente louvando ao Senhor, preparando a vida para ir para a igreja, se eu não creio que o Senhor pode fazer o simples para nós? Porque o simples para nós é aquele impossível que só Deus pode resolver. Então nesta noite eu vou orar por cada um de vocês, para que Deus venha aumentar a vossa fé. E quando vocês orarem, vocês vão ter certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus de poder, Deus de misericórdia. Jesus amado, Jesus querido, estou aqui, Jesus, na tua casa, na tua presença. Jesus amado, Jesus querido, eu coloco os teus filhos aqui.